Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu venho fazendo até aqui. É a sugestão de um inscrito, eu fiquei muito feliz com a sugestão dele, então resolvi preparar o vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que nasceu o meu gosto pela leitura, a minha paixão pelos livros, como é que se desenvolveu o meu hábito da leitura. A gente precisa voltar um pouco no tempo, mais ou menos 25 anos atrás. Era final dos anos 90, início dos anos 2000, e eu estava passando por uma situação um tanto quanto complicada. Eu estava com depressão e naquele tempo, 25 anos atrás, depressão não era vista como é vista hoje, não é encarada como ela é encarada hoje. Era algo ainda que as pessoas tinham dificuldade de lidar, sobretudo quem vinha de famílias mais humildes, como a minha, por exemplo, com pouca instrução. Então, a gente não sabia como lidar com isso. Eu, com o problema, não sabia como lidar com aquilo, apenas vivia aquela fase complicada de tristezas, de não querer, não ter incentivo, de não querer, não ver motivo na vida, não ver alegria na vida, não ver sentido na vida. E aqueles que estavam ao meu redor não sabiam exatamente como lidar com isso. A não ser depois, quando as coisas se complicaram ao ponto de eu realmente precisar ir ao médico, tomar remédio, aquela coisa toda. Foi um período longo, mais ou menos 10 anos, em que eu vivi com essa depressão. Graças a Deus, depois que passou, nunca mais tive nada e hoje vivo super feliz, com uma grande vontade de viver. Mas enfim, no meio àquilo tudo, certa vez eu fui à biblioteca da minha cidade. Início dos anos 2000, como eu já falei, final dos anos 90, não havia a facilidade que tem hoje da gente comprar livros pela internet e tudo mais. Aqui na minha cidade, uma cidade pequena, do interior de Goiás, não tinha livrarias, né? Depois que apareceu uma livraria aqui e tal, mas não tinha. Então tinha biblioteca pública. E certo dia eu fui à biblioteca para ver se tinha alguma coisa, enfim. Um daqueles momentos em que a gente tem ânimo para fazer alguma coisa em meio às crises de depressão. Então lá eu encontrei um livro. O título me chamou muito a atenção. A Ira dos Anjos, do Sidney Sheldon. Não era esse aqui eu comprei depois, porque eu quis ter a coleção dele comigo. Era um outro livro com a capa muito mais simples, completamente branca, com uma borda, eu acho que vermelha, escrito em preto, A Ira dos Anjos. A capa em nada chamava a atenção, mas o título me chamou a atenção. Levei para casa e devorei o livro. Eu fiquei apaixonado por Sidney Sheldon a partir de aí. Então, eu voltei à biblioteca depois que eu terminei de ler A Ira dos Anjos e li todos os outros do Sidney Sheldon que tinha na biblioteca. Quando não tinha mais livros do Sidney para ler na biblioteca, eu acho que lá deveria ter mais ou menos uns 10 livros dele. Eu me aventurei por outros livros, porque aí a leitura já me ajudava bastante, porque era uma forma de fuga, era uma coisa que eu gostava. E os livros do Sidney Sheldon, ele tem isso de ter um incentivo, né? Os heróis, na verdade, heróis mesmo ele só tem dois, mas as heroínas deles são pessoas fantásticas, que enfrentam grandes desafios e acabam vencendo. Mas não tinha mais Sidney Sheldon para eu ler. Então eu procurei alguns outros autores, acertei uns, outros não, até que eu encontrei Robert Ludlum. Exatamente esse livro aqui, foi o primeiro livro dele que eu li, O Círculo Matarese. E eu fiquei apaixonado por essa história. Um livro grosso, né? Esse aqui tem mais de 500 páginas, 575 páginas. E o que eu li exatamente, a edição foi essa. Essa daqui eu comprei depois, bastante tempo, né? Comprei ela bem assim, velhinha, porque infelizmente não é mais publicado. E eu comprei num sebo, então já comprei assim, desgastado e tudo mais, mas eu quis comprar, porque era esta a capa do livro que eu havia lido. E eu queria exatamente igual, porque é um livro diferente, né, dos livros do Sidney Sheldon. Aqui tem espionagem internacional, é uma outra pegada literária, vamos colocar assim.
E eu queria muito, porque eu realmente fiquei apaixonado por O Círculo Madarese e Robert Ludlum. Depois eu li vários outros livros dele. Em vídeos futuros eu vou compartilhar com vocês. Mas aí eis que surge aqui na minha cidade uma livraria. E mais ou menos no mesmo tempo surgiu uma febre, a febre dos vampiros, que começou com Crepúsculo. E é claro, eu todo mês ia na livraria e comprava alguns livros, né? Não podia comprar muitos, mas eu comprava. E eu comprei Crepúsculo e li todos os livros da série, exceto O Sol da Meia-Noite, que a autora lançou anos depois e tal, mas depois que ela tinha finalizado a série pelos olhos da Bella, né? O Sol da Meia-Noite é pelos olhos do Edward, né? Edward, que é, né? O protagonista. Enfim. Então, depois que eu li isso daqui, eu me deparei com outro autor que eu gostei muito, que é o Nicholas Sparks. Esse foi o primeiro livro dele que eu li, Diário de uma Paixão, e eu fiquei apaixonado pelos romances, gente. É romancezinho assim, água com açúcar, pelo menos, né, os primeiros livros dele, mas eu me apaixonei, então eu gostava de ler aquilo. E me ajudava muito a fugir da minha realidade, né? Fugir, entre aspas, da minha realidade, né? Então, eu li vários outros livros dele, que eu tenho aqui em casa até hoje, muitos livros dele que eu comprava na livraria. Depois que já tinha esgotado já os livros dele que tinha na livraria, já publicados, eu comecei a me aventurar por outras searas. Então, eu conheci Stephen King. E esse aqui foi o primeiro livro do King que eu li, Saco de Ossos, e eu me apaixonei por essa história. Não é nenhuma das melhores histórias do King, para falar a verdade. Existem outros livros dele muito melhores até, mas esse aqui, eu acho que por ser o primeiro, e também porque o livro, ele fala de luto e tal, né? E depois ele descamba por sobrenatural, aquilo tudo, e gente, eu gostei muito. Então, a partir desse aqui, eu comecei a ler King com mais frequência, e gostei muito dessas histórias, né? Já tinha passado pelas histórias do Robert Ludlum, né? Com os espiões, né? Aquelas romances de espionagem. Já tinha passado por romance do Nicholas Sparks, já tinha passado por fantasia com os vampiros. Aí veio o terror o sobrenatural, e eu gostei muito. Eu comecei a ler também. E aí, depois disso, eu achei que eu já queria ler livros nacionais, queria conhecer um pouco as histórias nacionais. Aí o que acontece? Eu voltei à biblioteca, porque a livraria ainda era uma coisa pequena, não tinha muitas opções, e eu li Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura. Não foi nessa edição aqui, não, que essa edição aqui é recente, só estou trazendo como exemplo para você, né? E aí eu li, e gente, como eu gostei dessa história, né? Eu fiquei assim apaixonado, foi adaptado e tal. Eu tinha, depois acho que eu assisti a série, alguma coisa assim, já faz muito tempo, não lembro direito se eu assisti a série, depois vi o livro, se foi, não sei. Eu sei que o livro, claro, bem melhor, né, do que a série, apesar de que a série também é muito boa. E eu fiquei apaixonado por esse livro aqui, essa história da Raquel de Queiroz. E depois li também Jorge Amado. O primeiro livro do Jorge Amado que eu li foi esse aqui, Gabriela, Cravo e Canela. Gente, eu fiquei apaixonado. Depois Jorge Amado também. Aí li outros dele, né? Tieta do Agreste, li Tocaia Grande, enfim, li alguns outros dele, mas o primeiro que eu li foi esse e que eu gostei muito e eu quis conhecer um pouco mais dessa literatura. Depois, eu resolvi ler livros de mistério. Queria me aventurar, saber como era. E é claro, né, gente, que quando você fala em mistério, Agatha Christie. E o primeiro livro dela que eu li foi esse aqui, Os Crimes ABC. Antes, eu havia começado a ler, bem antes mesmo, até de ler os livros do Sidney Sheldon, eu havia começado Um Brinde de Cianureto. E não foi para frente, eu não gostei, não quis continuar. Depois, pouco tempo atrás, eu reli. Ele não li, né, porque eu não tinha terminado de ler, e aí eu gostei bastante, mas naquela primeira tentativa eu não gostei. Porque os livros da Agatha Christie já perdem um pouco mais de experiência na leitura, senão acaba sendo algo enfadonho, que não te prende muito, enfim. Mas Os Crimes ABC é um livro maravilhoso, acho que um dos melhores livros dela. As histórias do Poirot, eu acho que o melhor é Os Crimes ABC, né?
Não li todos, mas até hoje os que eu li, o melhor é esse. Mas, no geral, tem outros também, né, que não tem o Poirot, como Punição para a Inocência, por exemplo, que é um livro dela que eu sou apaixonado. Mas esse aqui foi o primeiro e que abriu as portas para eu ler livros de mistério, livros policiais, que eu fiquei muito apaixonado por esse tipo de história, né? Acho que mais até do que os outros romances, fantasia, aquelas coisas todas. Acho que hoje eu leio mais esse tipo de livro, né? Mistério, essas coisas que prende mais a gente, né? Porque a gente quer chegar ao final logo. E aí, depois, eu achei que eu podia me aventurar com os clássicos. E um dos primeiros clássicos que eu li foi o Primo Basílio. Foi numa edição também que eu peguei na biblioteca. E eu gostei muito de ler clássicos, né? Depois eu li outros clássicos também, claro. Inclusive li Os Miseráveis, né? Que tem 1.500 páginas, enfim. Mas um dos primeiros que eu li foi esse aqui, ainda lá nos primórdios, né? Quando eu estava desenvolvendo o meu gosto pela leitura. Na verdade, quando eu cheguei a essa fase aqui, eu acho que eu já era um leitor. Eu acho que eu posso dizer que eu já era um leitor, já gostava muito de ler. E depois eu quis ler um calhamaço, mas um calhamaço mesmo de verdade. Embora o Círculo Matarese seja um calhamaço, eu considero, porque tem mais de 500 páginas, mas eu queria algo ainda maior. Então eu me deparei com Os Pilares da Terra. E, gente, esse aqui é um dos melhores livros que eu já li. Ele tem mais de 900 páginas, esse aqui tem... deixa eu ver... 941 páginas, mas na verdade, o primeiro que eu li até foi numa edição que ele era publicado em 2 tomos, nem era num só, né? Esse aqui é uma edição mais recente, se eu não estou enganado, acho que esse aqui é até uma edição comemorativa, não sei. Mas enfim, o que importa é que era um calhamaço, porque 2 tomos, mas a história era uma só, né? Então, era um livro muito grande e era um desafio para mim, né? Ler um livro desse tamanho, porque eu ainda não tinha, assim... o hábito como eu tenho hoje de ler, apesar de que eu já tinha construído, já podia me considerar um leitor. E aí, eu já não conseguia mais ficar sem ler, né? Eu já tinha me apaixonado pelos livros, apaixonado pelas histórias, já tinha lido diversos autores, livros que eu tinha gostado, livros que eu não tinha gostado, enfim, eu já tinha me aventurado vamos dizer, todas as ramificações da literatura. Algumas eu tinha gostado mais, outras gostado menos, mas hoje acho que eu posso dizer que eu já li de tudo, né? Já li livros de ficção, de não ficção, já li biografia, já li romances policiais, romances românticos, já li romances de época, enfim, diversos tipos. E romances hot também, mas eu tenho que dizer para você que a gente acaba se apaixonando mais por um tipo do que por outro, né? Então eu me apaixonei mais pela literatura de suspense, esses romances policiais, né, que prende muito a gente. Mas não que eu não leia ainda esses outros livros também, como romance. Nicholas Sparks eu praticamente não leio mais, faz bastante tempo que eu não leio esse autor. Mas os outros, Agatha Christie eu leio até hoje, Sidney Sheldon, porque infelizmente não está mais entre nós, mas eu tenho toda a coleção, volta e meia eu estou relendo um livro dele ou outro. Enfim, fantasia eu não leio tanto assim, né? Mas também é um gênero que eu gosto muito. E tudo isso despertou em mim também um outro desejo, não apenas de ler, mas o desejo de escrever, né? Então eu gosto muito de escrever, tanto que eu tenho um livro publicado, O Horizonte Negro, que foi publicado em 2019, 2020, por aí. Eu mandei para a editora, já faz tempo, deixa eu confirmar, gente. Acho que em 2020 eu mandei ele para a editora e saiu em 2021. Acho que saiu junto com infelizmente saiu junto com a Covid aqui no Brasil. 2020. Ele ficou pronto em 2020. Enfim, mas é claro, né, gente, que depois disso eu continuei escrevendo, não tanto quanto eu gostaria, mas tenho aí já livros praticamente prontos e tudo mais. Ainda não publiquei, mas claro que eu vou publicar, né? Mas é porque, enfim, tem uma série de coisas, né? Quando a gente assina um contrato com a editora e tudo mais,
Enfim, eu estou vendo algumas possibilidades ainda, então eu não quero fazer as coisas muito assim na doida, sem pensar direito, sem analisar muito bem. Quando eu publiquei o Horizonte Negro, por exemplo, claro, né, gente, eu não ia adivinhar que a Covid chegaria aqui no Brasil, mas foi algo que aconteceu, chegou, realmente me atrapalhou muito nessas questões, mas tudo acontece na hora certa, como tem que acontecer e quando tem que acontecer. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, como foi que eu comecei a ler, por que que eu comecei a ler e as minhas paixões. Hoje, a minha vida é o livro. Eu amo ler, eu amo escrever, eu amo estar entre os livros, é a minha alegria, é a minha felicidade, é a minha paixão. Isso me ajudou muito, me resgatou, claro, né? Médico, remédio, tudo mais, mas eu posso dizer a você que o livro, a literatura, foi algo assim que me ajudou muitíssimo. Talvez se não fosse a literatura, se não fosse essa fuga, só os remédios, só o tratamento talvez não tivesse me ajudado, não tivesse sido tão eficaz como foi no tratamento. E eu quis compartilhar isso com vocês por sugestão de um inscrito. Muitíssimo obrigado por você ter sugerido isso. E obrigado a você por ter ficado comigo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.